Salve galera, estamos aqui em mais um episódio hoje improvisado do Cast Fit. Com um convidado hoje extremamente especial, nosso amigo André Albuquerque. André veio fazer um curso aqui esse final de semana em Recife. Aproveitei, fiz o convite e ele mesmo na correria aceitou aí pra gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre biomecânica, sobre carreira, de uma forma muito na prática, né, André? Na prática, sempre na prática. O meu negócio é colocar a biomecânica na prática. Você tá só na teoria, aí eu fujo. E aí, André, seja muito bem-vindo a Recife também, né? E também seja bem-vindo aqui à Rádio Hits, Play Hits TV e ao Cast Fit. E aí, André, eu quero que você apresente um pouquinho para quem não lhe conhece, que é muito difícil alguém da área de educação física hoje no Brasil não lhe conhecer, até no mundo, né? E falar um pouco da sua carreira, um pouco da sua atuação no mercado e de alguns princípios iniciais da biomecânica quando a gente traz em relação não só na teoria, mas na prática. Perfeito. Kaique, obrigado mais uma vez pelo seu convite, obrigado à Rádio Hit, ao Cast Fit também, obrigado a todos vocês pelo convite. Eu sou sempre muito bem atendido aqui, assim, o Nordeste como um todo sempre tem um carinho muito grande, assim, né, o calor do povo nordestino é maior do que o povo do Sul, que é onde eu moro, né? Então, sou sempre muito bem recebido por todos vocês. Muito obrigado. E sobre a biomecânica, então vamos lá. Como que eu penso a biomecânica hoje, né? Eu percebo que as faculdades, aquilo que o estudante está vendo muitas vezes nas faculdades, ainda, infelizmente, se distancia da prática dele. Ele vai lá, ele aprende uma biomecânica que muitas vezes é teórica, são cálculos, ainda é muito assim, muito o que está no livro, é a biomecânica que eu chamo de biomecânica do papel. A biomecânica do papel não é a biomecânica que está lá na sala de musculação. Então, o que eu tento fazer é essa aproximação de maneira sempre com fácil linguagem, mas trazendo uma parte científica junto comigo para me dar uma base bastante teórica, bastante científica e uma base prática junto. A prática está sempre vinculada a essa minha base científica, seja nos meus estudos, na minha prática, nos meus atendimentos, quando eu estou fazendo musculação, enfim, é isso que eu gosto de colocar a biomecânica sempre efetivamente no dia a dia. Se não, como eu falei, se eu não enxergo uma aplicabilidade prática, eu já começo a descartar. E assim, né, André, como a gente já fala, entrando nessa parte mais prática, quando a gente fala em biomecânica, vai muito além do que muita gente imagina, né? Porque a gente sabe que tinha muito aquela regra de, você tem que ter um certo padrão de agachamento, um certo padrão de levantamento terra, um certo padrão de fazer um nível de puxada ou remada, mas a gente sabe que na prática é totalmente diferente, né? Porque a gente tem que analisar para quem a gente vai passar esse exercício e qual o nível de treinamento, se tem alguma limitação, se chega a ter algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Quando a gente fala em treino, quando a gente fala em biomecânica, não tem uma receita, né? Não tem receita. A biomecânica ela é um feeling, vamos dizer assim. A gente vai analisar um aluno, vai fazer uma avaliação postural e funcional, e essa avaliação postural e funcional, muita gente acha que é só uma avaliação postural e funcional que é feita naquele primeiro momento, mas na realidade é que ela é feita a cada sessão de treino, né? Constantemente. Constantemente. O aluno está fazendo uma puxada e você está constantemente fazendo essa avaliação da função. Será que a escápula está funcionando bem hoje? Então esse é o foco dessa análise funcional constante, diária, durante a sala de musculação. E hoje, André, existe ainda muitos mitos que a gente fala sobre não posso fazer determinado exercício porque tem um hérnia de disco, não posso fazer um levantamento, um agachamento livre porque pode machucar a hérnia, e a gente sabe que isso é totalmente ao contrário, né? Totalmente, né? Então, assim, eu tenho um método que eu chamo de CTLS. E o primeiro C é que vem de coluna cervical, torácica, lombar e sacral, né? Então eu falo CTLS. O C é de cura pelo movimento. Então, se você tem, por exemplo, uma hérnia de disco, uma protusão e uma dor com essa condição, porque muitas vezes você pode não ter dor tendo uma protusão, uma hérnia de disco, se você tem dor nessas condições, a primeira coisa que nós, profissionais de educação física, precisamos ter é em mente o C, que é a cura pelo movimento. Então, se você começa a acreditar que o agachamento você vai ter que evitar com uma pessoa com hérnia, que fazer um terra tem que evitar, que você, sei lá, qualquer exercício, uma prancha tem que evitar, ou seja,
você está ferindo já com a primeira regra desse método, que é a cura através do movimento. Entenda que é um movimento, não é um movimento aleatório também, não é qualquer movimento, mas é um movimento orientado por quem entende de biomecânica. É algo que vai ser analisado para ser prescrito para aquela pessoa de uma forma personalizada, né? Vamos dizer que é o personal, isso é o papel do personal trainer. E a gente acaba que eu tenho, comparado a você, pouquíssimo tempo na área, ainda sou um iniciante, e aí o que acontece? A gente pega muitos pacientes, que eu chamo hoje, eu não digo alunos, eu digo pacientes, porque a gente realmente trata de problemas de saúde. E a gente pega alguns que já vêm com uma ficha de prescrição pronta, provavelmente você já deve ter tido centenas de casos desses. De tipo, tem alguma condropatia, você não pode agachar, você tem que agachar. Um tempo atrás eu fiz um movimento na rede social, eu falei assim, e aí, quem já recebeu essa cartinha? Me manda uma foto que eu quero ver. No direct, choveu de cartinha de médico com a prescrição ali, você vai fazer 3 de 10, né, dá aquela prescrição básica ali do treinamento. Então, assim, é muito comum esse cenário. E é o que a gente prega, né, que quando a gente fala em treinamento, não existe um treino genérico que seja efetivo, porque a gente tem que analisar a individualidade de cada um em questão específica, independente se são pessoas que a gente vai trabalhar no alto rendimento, se são pessoas que a gente vai trabalhar no processo de emagrecimento, no processo de reabilitação. Isso tudo aí a gente tem que levar em conta na hora da gente fazer essa prescrição de treino, né? Perfeito. É importante que o personal hoje ele entenda 2 cenários. O primeiro cenário é um cenário que quando ele faz uma orientação para um grande público, né? Então eu entendo que se você está fazendo uma orientação para um grande público, você vai falar assim, olha, vamos no básico, coloque o seu pé mais ou menos na largura do quadril, tente não levar o seu joelho à frente. Então, quando você dá uma orientação bem genérica, você faz esse tipo de orientação. Acontece que cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a uma consultoria individualizada, a um personal trainer, né? E quando a gente passa então a ter essa visão mais individualizada, que é o segundo ponto, uma visão geral, ok, você dá uma orientação mais abrangente, ok? Né? Pés assim, pontas dos pés levemente virada para fora, porque é o padrão mais básico. Mas agora nesse outro cenário, que eu também observo do personal, do professor que está na sala de musculação e que consegue fazer uma orientação individualizada, ele precisa entender dos métodos, né, da biomecânica de avaliação funcional, avaliação postural, para que ele consiga prescrever da melhor forma. Então, a partir do momento que ele conhece o aluno que está ali, que ele tem um conhecimento para avaliar o aluno, para entender as possibilidades ósseas, né? Tem um mapa que eu chamo de mapa da biomecânica. E eu mostro como é que você tem que enxergar esse cenário para você chegar e fazer um escaneamento biomecânico, inclusive, e ter sucesso na prescrição. Com esse mapa, você sabe que é uma série de conhecimentos necessários que você precisa ter para fazer exatamente isso que a gente está falando. Chegar no final e prescrever individualmente. Isso é o top, é o ápice de uma boa prescrição do personal trainer. E assim, é onde faz a diferença na carreira do personal, né, André? Isso daí, se você... a biomecânica e a anatomia são a base quando a gente fala em educação física, né, de movimento. Se você não tem uma base sólida em anatomia e na biomecânica, acaba que há grandes possibilidades de você ser aquele profissional mesmo que você vai sempre ali viver no meio termo ou abaixo desse meio termo, né? Eu falo que a base, eu falo que a mãe da biomecânica é a anatomia. Não tem como você ter a filha se você não tem a mãe. A mãe, cara, é a anatomia, é a base, e muitas vezes a gente estuda apenas na faculdade, lá nas aulas de anatomia, ainda muitas vezes a gente não está nem preparado para absorver aquele conhecimento, a gente não entende a importância desse conhecimento para a prática do personal na sala de musculação, por exemplo. E quando a gente vai para a sala de musculação, você se sente refém sou refém do que está acontecendo se eu não entendo o mínimo de anatomia. Então a anatomia é a base e é o que vai me fazer com que eu tenha o melhor discernimento e entendimento da biomecânica, que é logo abaixo. Então eu falo, cara, primeira coisa, quero começar bem estudando biomecânica, estuda anatomia.
Aí na sequência você vai estudar as forças aplicadas a as partes anatômicas, as articulações, aos ossos, enfim. E aí a gente entra com planos, eixos, né? Toque de movimento. Exatamente. E aí, hoje, provavelmente tem muita gente que ainda tem muita dificuldade nesses temas, né? Muito. Eu acho que esse tema na biomecânica, esse tema é o mais... como que eu posso falar? É o tema que tem mais mal entendimento. Esse tema na biomecânica é o tema que tem mais mal entendimento. As pessoas, elas acham que sabem fazer uma análise biomecânica vetorial, uma decomposição vetorial simplificada, né, porque o movimento normalmente ele é em 3 dimensões, muito dificilmente ele é bidimensional, mas a gente tem que facilitar isso, e muitas vezes colocar em 2 dimensões para a gente entender um pouco do cenário. E esse é o entendimento hoje, que é como eu estou falando, que ele é mais mal interpretado, tanto é que a gente vê análises, às vezes, em redes sociais, completamente equivocadas sobre, por exemplo, a elevação pélvica, e que a gente tem que falar, olha, não é bem assim, não é porque, né, então, não é porque eu tenho uma força passando por um eixo, que não existe nenhuma força naquela articulação. Você tem que entender de decomposição vetorial, de cenário mecânico, enxergar as outras forças sendo aplicadas, para aí você fazer uma análise. Então, esse é um conhecimento que ele muitas vezes ele é difundido, mas às vezes ele é equivocado. E eu valorizo muito o profissional hoje que entende dessa biomecânica vetorial. E quando a gente fala de elevação pélvica, né, André, é um exercício que sempre foi muito polêmico, né? Sempre tomou muitas... sempre teve os 2 lados, né? As pessoas que eram a favor da elevação pélvica. Tem gente que ama e tem gente que odeia. E aí a gente hoje já tem alguns estudos que falam sobre a elevação pélvica, mostrando que aumento de potência de quadril em jogadores de futebol americano, da NBA, muitos mostram... Transferência para velocidade. Exatamente. E aí a gente vê que, na realidade, é um exercício que muita gente leva ele só como uma parte estética para a construção de glúteos. Mas a gente vê que na prática também ele é muito importante quando a gente fala no alto rendimento de esportes. A gente observa que essa questão da funcionalidade, né, dessa transferência, como por exemplo, tem um estudo interessante do Irineu Loturco, que ele avaliou exatamente isso. Será que esses atletas que desenvolvem mais potência na elevação pélvica, isso está associado a uma velocidade nos primeiros metros ali, né? Se eu consigo desenvolver mais rapidamente velocidade horizontal, e parece que existe exatamente isso. Parece que a gente consegue observar, até porque é mais semelhante, né? Você fazer uma corrida rápida, um movimento de extensão do quadril acontece. Então, não só para hipertrofia, eu acho que assim, para hipertrofia, por mais que exista alguns estudos tentando buscar isso, é um pouco controverso ainda. Existe, né, às vezes o estudo foi feito com pessoas destreinadas, outros com pessoas mais treinadas, enfim. O que eu percebo é que, o que eu penso e o que eu acredito é que quando você faz um agachamento e você gera mais sobrecarga para o seu quadril com essas fibras do glúteo, se a gente for pensar principalmente glúteo, fibras inferiores, onde existe uma extensão bastante grande, uma flexão de quadril e um comprimento longo para esse músculo, eu vejo uma vantagem hipertrófica para o glúteo. Eu gosto bastante de agachamento pensando em hipertrofia, mas eu não descarto a elevação pélvica como um exercício potencial, com potencial hipertrófico, porque quando a gente faz a extensão completa, está nesses últimos graus de extensão ou de uma hiperextensão de quadril, os meus outros músculos que me auxiliam, como adutor magno, como os meus posteriores de coxa, como o semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, cabeça longa, que também são biarticulares, esses músculos eles perdem a eficiência deles na extensão do quadril. Então, no final da extensão, o meu glúteo máximo, ele é o cara. Ele é o músculo que mais tem potencial de desenvolver força e potência nesses últimos graus de extensão. Então, se eu faço um movimento, por isso que a extensão, né, ou a elevação pélvica, ela deve ser feita, na minha opinião, o mais alto possível, sem você compensar com a coluna, sem fazer uma hiperextensão da coluna,
mas você deve fazer o mais alto possível, para que, se a sobrecarga está tão alta que você faz um movimento curto, não é o que eu quero. Eu gosto quando esse movimento ele é bastante longo e você aproveita principalmente esses graus finais, onde a extensão é máxima do quadril, e eu sei que o meu glúteo máximo, aí fibras até superiores, está sendo bastante estimulado. E assim, né, André, tudo também vai muito da estratégia, né? Porque quando a gente compara com agachamento, a gente sabe que tem pessoas que, por processos anatômicos, fisiologicamente falando, não conseguem ter uma profundidade no agachamento, um grau de amplitude que vai fazer com que ela pode até ganhar essa amplitude com o passar do tempo, mas inicialmente, se a pessoa tem alguma limitação de tornozelo, de falta de mobilidade de quadril, a gente pode usar essa estratégia para que a gente consiga ter também aquele trabalho de glúteo ali, não só com a elevação pélvica, mas como uma subida no banco, um agachamento búlgaro, um afundo, que todos vão trabalhar ali seu glúteo de uma forma diferente, trabalhando de forma diferente, mas também vão ser efetivos quando a gente fala em questão de hipertrofia, né? Sim, com certeza. Esses dias atrás, eu fiz um post no meu Instagram, e eu fiz um post mostrando 2 agachamentos. É só uma brincadeira ali, né, um entendimento sobre aquilo que estava acontecendo. E eu tive alguns, assim, eu posso dizer, até acho que perto de 10 pessoas falando que os agachamentos estavam horríveis, que era um lixo o agachamento, ou assim, realmente palavras assim, menosprezando completamente os agachamentos que eles estavam observando ali entre aquelas pessoas que ali estavam. E eu acho isso, assim, realmente, o profissional que é notável, o profissional que entende de biomecânica, ele jamais, ele visualizando apenas um vídeo com 5 movimentos de agachamento, ele vai dizer que aquele agachamento ele é assim horrível e emprestado. Porque, a não ser que você tenha perguntado para a pessoa qual o objetivo dela, onde ela está querendo chegar, ela tem alguma limitação, ela está saindo de um pós-cirúrgico, por exemplo. Então tem tantas variáveis que podem estar influenciando esse agachamento, que não dá pra gente pegar e ver um agachamento e falar assim, esse agachamento tá ruim porque de repente ele não é profundo o suficiente. Assim como você falou, se nem todo mundo vai ter a capacidade de agachar profundo, e às vezes não é nem interessante que ela faça um agachamento profundo, dependendo de algumas situações. Como, por exemplo, uma pessoa que sente uma dor em flexão da coluna, um gatilho em flexão da coluna, que acontece muito nos agachamentos profundos, né? O tilt pélvico acaba flexionando um pouco a coluna. Se eu tenho um gatilho de dor com flexão da coluna e eu peço para o meu aluno agachar até o chão, eu estou gerando um estímulo ao gatilho de dor. Então, você tem que avaliar qual é, né, a condição daquele teu aluno ali. A gente tirar um pouco essa ideia de que se não está fazendo profundo o suficiente, é um agachamento que não é válido. E assim, né, André, eu penso muito também na questão que a gente tem uma cultura de treino que a gente tem a obrigação de ter determinados exercícios no treino. E a gente sabe que isso daí também já caiu por terra. A gente não tem a obrigação de ter todo o treino de perna, você tem que ter um agachamento, você tem que ter um leg ali com a máxima amplitude. Não, a gente tem que ter o exercício que é adequado para realmente a necessidade daquele aluno ali, daquele paciente, que realmente supra a necessidade dele daquele momento. E a gente, a curto, médio e longo prazo, a gente vai periodizando, vai analisando aquilo ali, vai vendo as progressões que a gente consegue fazer com ele e fazer com que ele chegue a determinados movimentos que, vamos dizer assim, sejam mais funcionais para o nosso dia a dia. Como... Inclusive, a gente pode pensar na união de movimentos unilaterais ou até uniarticulares com os multiarticulares, né? E tem gente que crucifica os uniarticulares como se eles não servissem para nada. É a mesma pessoa que não teve a vivência com pessoas com, por exemplo, com algum tipo de desconforto articular. Porque às vezes, se a pessoa tem um nível de desconforto articular no joelho grande e nos agachamentos ela sente desconforto no joelho, pode ser que eu tenha que fazer exercícios uniarticulares para o quadril, de extensão do quadril, que pode ser com caneleira, pode ser na polia, com cabo, que pode ser numa elevação pélvica, que, claro, envolve um pouco a articulação do joelho também, entendo, mas para você estimular o glúteo, para que você gere efetivamente um fortalecimento desse complexo, que a gente chama de complexo posterolateral, para melhorar o joelho. Então, às vezes, eu preciso ir direto num exercício uniarticular para depois poder fazer um multiarticular. E são estratégias, né? São estratégias. Muita gente também tem a questão de
ah, não, o exercício ele tem que ser livre para todo mundo, para gerar as adaptações neurais, mas tem gente que, em determinados graus também, podendo ter algum tipo de lesão, ele não vai conseguir fazer aquele determinado exercício livre. Quando a gente olha um pouco mais a fundo, se a gente for pegar um agachamento livre, uma pessoa que tem algum problema no ombro, que não consiga fazer uma rotação externa, ele provavelmente não vai conseguir fazer o agachamento por conta desse desconforto que ele vai ter no ombro. E aí já é algo que já não está relacionado a só tornozelo, joelho e quadril. A gente já vai numa visão muito mais além, né? Com certeza, muito mais além. O agachamento, inclusive, ele une praticamente todas as articulações do corpo. Né? Se a gente, como você disse, não tem uma rotação externa suficiente, eu vou ter que fazer uma adaptação. Às vezes você pode colocar a barra à frente, que vai facilitar um pouco, né, para você não precisar colocar sua mão atrás para fazer um back squat, mas você pode fazer um front squat, ou um agachamento com a barra à frente, um agachamento frontal. Aí, às vezes, o agachamento frontal, essa pessoa não tem habilidade suficiente para fazer, normalmente seu joelho tem que avançar um pouco mais, aí você vai ter que ter uma boa mobilidade de tornozelo. Aí, se essa não é uma boa opção, eu coloco a barra abaixo, de repente eu posso fazer uma barra hexagonal, que é um dos melhores exercícios para começar. Agachamento com barra hexagonal é o melhor exercício para você começar com os clientes, para ter consciência do que é o movimento, segurança no movimento. Então, mais uma vez, olhar o todo, aquilo que a gente está falando, a habilidade do profissional de olhar o que o meu aluno está precisando. E a biomecânica me dá a ferramenta exatamente para isso. Eu entendo da biomecânica que muitas vezes ela é teórica, mas se eu conseguir pegar essa teoria e olhar para o meu cliente fazendo essa união, eu vou conseguir levar para a prática. Aí eu tenho sucesso. Eu tenho sucesso com a biomecânica. E aí, a gente entrando nessa parte do sucesso, né, André? A importância, como até a gente conversando, eu estava te falando, pô, André, quando eu me aprofundei mais na parte de biomecânica, de avaliação postural, de avaliação funcional, a minha carreira, ela deu um salto. E aí, hoje, na tua visão, André, qual a importância de realmente do profissional se aprofundar nessa área da biomecânica, da avaliação? E a gente fala de biomecânica, a gente está falando de anatomia, mas a gente também engloba a cinesiologia, né? Vamos dizer assim, eles andam ali lado a lado. Vamos dizer assim, a anatomia mãe, a cinesiologia e a biomecânica são irmãs ali. Isso. E aí, hoje, com a tua experiência, com a tua visão, hoje, o que tu diz da importância disso quando a gente traz para a parte da prática, do personal que está ali no dia a dia da sala de musculação, do treinador que está ali na consultoria online, que ele quer escalar o produto dele, o trabalho dele, realmente virar uma referência de onde ele atua. Se o personal hoje não entende de biomecânica e não tem métodos específicos para aplicar a biomecânica na prática, ele é um personal que está no passado e que com certeza ele ganha mal. Para que ele tenha essa habilidade de gerar a maior segurança possível para o aluno, isso naturalmente vai gerar destaque, porque o que os alunos querem, o que o aluno mais valoriza, se você chegar para um aluno de sala de musculação e perguntar assim, ó, qual o melhor professor que aqui está? Ele vai falar, é aquele. Daí você vai falar, por quê? Porque ele me corrige, porque ele fala, ele me vem aqui e me dá algumas orientações. E claro, se ele faz isso com segurança e com aplicação biomecânica, você veja, esse aluno sempre vai achar que aquele é o melhor professor que tem. Então, se você domina isso, biomecânica e métodos específicos para a aplicação da biomecânica na prática, você tem segurança, destaque, e isso naturalmente vai fazer com que você tenha mais alunos, que você complete mais a sua agenda e que você, obviamente, seja recompensado financeiramente por isso também e ganhe mais. A gente tem pesquisa da Personal Trainer Academy, da minha escola, que mostra que cerca de 50% dos profissionais de educação física ganham até R$ 2.500. E até R$ 5.000 são 85%. Então, quando a gente fala assim, o que eu vou falar agora, que eu conheço os profissionais que dominam essas áreas e que ganham mais de R$ 10.000, associado a outras áreas, obviamente, como, por exemplo, a própria gestão pessoal, gestão de vendas, marketing, né, associado a isso, esses são os profissionais que ganham acima de R$ 10.000 hoje. Então, é fundamental, é aquilo que a gente está falando. Qual a importância disso? Se você quer ganhar mais de R$ 10.000, você precisa entender desse cenário que a gente está falando. E quando a gente fala na área de educação física, né, realmente, para você se destacar no mercado, para você
Quando a gente fala em monetização, você tem que estudar muito. Você tem que estudar muito, você tem que fazer o diferente. Aquele meu termo ali, a gente já tem muita gente que faz, né? A média, sim. A média a gente já vê, hoje a gente vê na maioria das academias que tem um quantitativo de pacientes, de alunos muito grande, só que acaba que não tem um quantitativo de profissionais capacitados realmente para atender cada um daqueles pacientes. Com certeza. Quando a gente fala de dores no ombro, dor na coluna lombar, dor no joelho, são as três principais articulações que sofrem entre a população, e a minoria da minoria do personal trainer hoje, ele está capacitado para entender, para chegar para o aluno, e eu falo isso para vocês que estão me ouvindo, que se você pergunta para o teu aluno se ele tem um exame, se é a tua primeira pergunta, se o aluno que fala que tem dor no joelho, e você, a primeira coisa que você quer saber, e a coisa mais importante que você acredita é o exame de ressonância, o exame de imagem, você é um profissional que já está fora, já é isso que eu estou falando, você está fora do mercado. Por quê? Cara, essa parte de exame, ou exame complementar de imagem, o médico pede, é uma coisa complementar às coisas mais importantes. Coisas mais importantes, o nível de dor de 0 a 10, quanto dói, os testes biomecânicos práticos que vão me mostrar na prática um mecanismo de dor. Eu tenho dor no ombro, professor, ok, vamos observar se tem algum mecanismo que aumenta a sua dor ou algum mecanismo que reduz a dor. E a partir disso, isso vai ser mais importante para mim do que saber se, por exemplo, ele tem uma bursite no ombro. Até porque o teste vai me dizer também essa associação do movimento à bursite no ombro. Mas às vezes a pessoa tem bursite no ombro e não sente dor num teste específico, mas sente em outro. E aí eu vou fazer adaptações para chegar no resultado final, que é a redução do desconforto. E quando a gente fala em desconforto, né, André, quando a gente traz para pessoas normais, pessoas que trabalham ali 8 a 10 horas por dia, após pandemia a gente teve um aumento do home office, muita gente trabalha passando mais tempo, a maioria de casos de afastamento de trabalho são dores lombar e algum tipo de tendinite, ombro, punho. Isso daí influencia diretamente porque, consequentemente, com esse aumento de pessoas com essas dores, vai aumentar também clientes para personagens que são capacitados no mercado em tratar essas dores, né? Com certeza. Se você for pensar que o home office aumentou e que normalmente o home office não está tão preparado quanto a empresa em relação ao conforto da cadeira, ergonomia, né? Estudo ergonômico. Cadeira, tela do computador, apoio de pés, enfim, teclado, mouse. Às vezes a pessoa está em casa trabalhando com um laptop, só o laptop, e eu já falei isso, só o laptop não é ergonomicamente adequado para que você tenha saúde articular para o seu pescoço, cervical, ombro. Não, e às vezes a pessoa está lá fazendo isso, vai aumentar a demanda para o personal. E agora eu pergunto, né, o personal está preparado para atender essa pessoa que te busca agora especificamente com dor cervical e com dor no ombro? Se você acha que está preparado, mas se você não foi capaz de pensar agora que você vai precisar atuar lá no home office dele, falar assim, manda uma foto de como é que você trabalha. Se você não pensou nisso, você não vai ter bom sucesso rápido, sucesso com segurança para o aluno, porque se você não pensar lá no home office que ele está 8 horas por dia, 10 horas por dia, ele não vai ter sucesso rápido ou um destaque ali, uma segurança para a melhora desse desconforto na cervical, no ombro. E quando a gente fala de preparação, né, André? Eu, por experiência própria também, de já ter consumido o seu produto, de ter estudado com você, ter feito curso com você, hoje você tem a pós-graduação, tem os cursos teóricos e práticos também, né? E aí fala mais um pouco também dos teus cursos, André, do teu trabalho, não só como o treinador ali na prática, né? Mas também como professor. Legal, hoje eu sou CEO da maior escola de formação para personal trainers do Brasil. Nós temos mais de 5.500 inscritos na Personal Trainer Academy. Hoje a gente tem uma equipe de 36 pessoas para dar conta de todos esses notáveis, como nós chamamos os profissionais que lá estão, sejam dentro das nossas pós-graduações em biomecânica, musculação e reabilitação musculoesquelética, uma pós, seja na pós-graduação em saúde da mulher, seja na pós-graduação em treinamento funcional, seja na pós-graduação em musculação e treinamento de força avançado, e nesse caso a gente está
buscando parceria com outros professores, inclusive todos esses, né, o próprio treinamento funcional com o professor Cauê Lascala, é um dos professores que estão dentro da nossa plataforma. E aí eu viajo bastante, então a gente faz os eventos presenciais, normalmente os eventos presenciais também estão vinculados à minha própria escola, Personal Trainer Academy, e as pós-graduações e as aulas semanais que a gente dá, que a gente já está na aula 289 hoje, né, por enquanto. Se você entrar lá daqui a pouco, se você está assistindo esse vídeo, você vai ver mais aulas, 290, 295 aulas, enfim. E a gente está cada dia crescendo mais. O foco é esse. O nosso objetivo é levar mais saúde para a população brasileira através da formação de profissionais notáveis dentro da área da saúde. Então, cada vez mais a gente foca nos profissionais da saúde, principalmente o profissional de educação física, e a gente sabe que a gente, atuando com eles, o sucesso deles vai ser maior, a renda vai ser maior, o resultado financeiro vai ser maior, o cuidado com a família vai ser maior, a viagem, enfim, liberdade vai ser maior, e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está cuidando da população brasileira, da saúde como um todo. Como eu já escutei muitas vezes de professores que falam, né, que o retorno financeiro vai ser sempre uma consequência do seu trabalho bem feito e do que você proporciona em cuidar das outras pessoas, né? Quando a gente fala voltado na área da gente, na área de saúde, né? E aí, já entrando nesse ponto, André, hoje, como André Albuquerque e como professor André, qual recado você daria, tanto para as pessoas que te seguem, que te acompanham, que a gente sabe que tem muitos ali profissionais da área, mas também tem muitas pessoas que são de outras áreas totalmente diferentes, que acompanham o teu trabalho, porque às vezes sente aquela dor, vai lá no YouTube, como melhorar algum desconforto, aí já aparece lá, né, já no canal de André, que também pode deixar aqui todos os seus canais que você tem, que também é super importante para as pessoas verem o quanto de informação gratuita você passa nesses canais, né? Legal. Bom, falando aqui os meus canais, então, o Instagram, meu Instagram é André Albuquerque, _, você me encontra lá, escrevo bastante para profissionais, principalmente para os profissionais de educação física, mas entusiastas da musculação gostam também, muitas vezes, do que eu escrevo, porque eu falo de maneira simples. E no YouTube também, André Albuquerque, ou Facebook, vocês vão me encontrar nessas plataformas, TikTok, enfim, a gente está em todas as plataformas como André Albuquerque, ou no Instagram também da nossa escola, Personal Trainer Academy, você encontra também todas as informações sobre os cursos, enfim, tudo que eu estou falando. E, olha, você sabe que eu comecei na biomecânica desde o meu TCC de graduação, que foi análise biomecânica análise biomecânica do salto em distância entre atletas experientes e novatos, desde 2005. 2006 eu concluí, né, o bacharelado em educação física, depois fui fazer licenciatura, viajei para os Estados Unidos, trabalhei lá em cassino, só limpando, enfim, queria ter uma experiência fora. Voltei, trabalhei muito em sala de musculação, fiz aí as minhas especializações, entrei no mestrado. E depois de toda essa trajetória mais acadêmica com a biomecânica, eu percebi que ainda estava distante eu entender a biomecânica e colocar ela na prática. Em 2010 eu abri a minha primeira academia, abri meu estúdio de Pilates antes, e aí na sequência eu tive uma sociedade em que a gente abriu uma academia um pouco mais boutique, menor, 300 metros, equipamentos de alta qualidade, atendimento sempre individualizado, e a gente tinha professores lá, que nós fazíamos então a formação deles para trabalhar no nosso método. E quando eu fui então ajudar nessas formações, eu percebia a dificuldade dos profissionais em entender biomecânica, e aí no mesmo momento eu percebi também que a minha dificuldade em explicar algumas coisas para eles, para tirar dúvidas. Então, por exemplo, eu era uma referência, eu tinha acabado de terminar o mestrado, eu era uma referência em: professor, mas o meu aluno ali, aquele aluno que você me indicou, que está aqui no atendimento, está com dor no joelho, está com uma dor no ombro. Ou como é que eu intensifico o trabalho para glúteos? Ou meu aluno não está sentindo o glúteo no afundo, ele está sentindo a perna de trás. Sabe essas dúvidas comuns que a gente tem no dia a dia e que todas elas são respondidas com a biomecânica na prática? Não apenas, né, como eu falei, não só com a biomecânica que está lá no artigo científico, tal, que nos dá muita base, que é tão importante quanto.
mas eu percebi que essa transferência ela é o ideal. Eu transferi a biomecânica de toda essa minha bagagem acadêmica, mas começar a aprender então essa biomecânica da prática, ajudar o profissional que lá está. E o recado que eu quero deixar é exatamente esse. Assim como eu fiz essa trajetória, você não precisa necessariamente fazer um mestrado para você estudar o que eu estudei depois do mestrado. Que foi assim, se o meu cliente tem um desconforto, ou se ele quer gerar mais resultado para bíceps, se ele quer ter um peito maior, hipertrofiado, se eu for pensar nas fibras superiores do peitoral, você consegue hoje ter base científica e prática, sem precisar necessariamente ir para um mestrado acadêmico, para que você atue bem com o seu aluno, para que você tenha sucesso com ele, para que você faça uma orientação mais inteligente, de forma biomecânica, de forma cinesiológica, mais inteligente. Porque a gente vê muito na internet, e claro, quando são blogueiros que atingem milhões de pessoas, você vê lá, aquele exercício com a anilha. Segura a anilha, empurra ela para cima e para baixo, e aí o cara vai lá e fala que vai pegar uma parte do seu peito. Gente, além de ser um exercício não muito, assim, com todas as características, ou com todas as variáveis boas para a hipertrofia de peitoral, pensando em amplitude, pensando em comprimento muscular, pensando em intensidade, esforço, cara, ainda é quase uma isometria que você está fazendo ali. A gente sabe que a isometria perde para o movimento concêntrico e excêntrico, né, pensando em hipertrofia muscular. Então você vê ainda muito mau entendimento, só que tem essa chance, é uma coisa boa. Você que quer buscar o entendimento da biomecânica, você não precisa necessariamente ir lá no mestrado. Você tem informações hoje, acesso a informações que são fáceis e que podem te ajudar a entregar o melhor para o aluno. Podem te ajudar a entregar bons resultados, com ciência e prática juntos e colocando a biomecânica na prática. Então, eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, que hoje a gente tem muita informação e tem muito acesso. Você, personal, hoje tem acesso. Você precisa dedicar um tempo ali, de repente, para estudar, acompanhar os professores, para você ter cada vez mais sucesso, cada vez mais destaque. E a consequência, aquilo que você falou, o dinheiro ela é consequência. Eu quero que você ganhe mais por estar fazendo um trabalho mais bem feito para os seus alunos. Perfeito. Assim, como você falou, né, André? Que a gente estava até comentando de você sempre buscar dar o seu melhor, né? Sempre melhor. Eu levo isso muito seriamente comigo. Eu gosto muito de uma frase que fala que o seu sucesso ele é dependente do seu desenvolvimento pessoal. E que então o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Não tenho como eu ter sucesso sem eu me desenvolver pessoalmente. Sucesso não é uma coisa que você pega, que você corre atrás. O que você tem que correr atrás é atrás do seu desenvolvimento pessoal. Mais você estuda, mais você desenvolve, mais você discute, mais você se desenvolve, e o sucesso simplesmente é atraído junto com essa proposta. Então fica aqui a minha dica para o profissional. Cara, se desenvolva, façam boas leituras, cursos, enfim, se aproxime de pessoas que estão estudando, também desde a sua academia até nas redes sociais, que você vai ter sucesso. E aí, gente, assim, mais uma vez agradecer a André, né, por, mesmo nesse curto tempo de passagem aqui em Recife que ele teve, ele se dispôs a vir aqui. A gente hoje está com o estúdio do nosso Cast Fit hoje improvisado. André saiu, vai pegar voo já, mas mesmo assim ele veio para poder contribuir e passar mensagem para mais pessoas, né? Isso daí é surreal, como eu estava conversando com você, que acaba que hoje aqui em Recife, no Nordeste, a gente está em uma ascensão, quando a gente fala em cursos, em treinamento, nessa evolução, mas ainda tem muito a melhorar. E você, com certeza, é uma das pessoas que já estão fazendo, agregando para que melhore realmente, de verdade, tanto o lado profissional como o lado das pessoas, né? E aí, gratidão. E as portas estão sempre abertas, André, aqui do Cast Fit, de Recife. Quando voltar aqui novamente, a gente já vai marcar aí para a gente ter mais tempo para conversar. E a gente encerra hoje o programa. Quero que você encerre hoje esse programa aí com uma frase para a gente deixar aí fechar com chave de ouro. Com certeza. Primeiro, então, quero agradecer, Kaique. Obrigado ao Cast Fit aí pelo convite. E olha só, eu vou
eu vou terminar assim mesmo, falando que a gente tem muita oportunidade, que a nossa área ela está de braços abertos para os bons profissionais, e a gente tem muita ainda, muita possibilidade, muito caminho ainda, ao mesmo tempo que o profissional muitas vezes ele olha para o outro e a gente fala assim, não, mas ele está cobrando menos, ou alguma coisa assim. Eu falo, cara, essa não é a minha proposta. Minha proposta é olhar para quem está fazendo mais e a gente fazer cada vez mais. Então, fica aqui o meu pedido a vocês, para vocês olhar sempre para frente, para cima e cada vez se desenvolver mais. Faça isso que o sucesso está garantido. E aí, galera, deixo para vocês esse recado aí de André. Agradeço a todos aí que vão tirar um tempinho para olhar esse episódio. E finalizamos hoje nosso Cash Fit com essa participação super especial. Valeu! Valeu, obrigado. Obrigado.